Meu amado irmão, professor, aluno da nossa escola bíblica dominical, é com muita alegria que eu lhe cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos tendo essa oportunidade de mais uma vez participar desta videoaula. Esse que é mais um instrumento disponibilizado pelo CAPED, como subsídio para que os nossos professores possam preparar suas aulas e os nossos alunos também, se aprofundar nas temáticas da lição desse trimestre. Nós estamos estudando sobre o tema salvação e hoje, em especial, estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Cristo, o único capaz de resgatar a humanidade, Nós já estamos caminhando para a terceira lição da nossa revista e essa lição ela é uma lição muito especial, pois ela aponta para a centralidade de Cristo, a singularidade de Cristo quando o assunto é salvação. E acho que é muito oportuno, principalmente para os professores aí como dica, para suas aulas, começar a aula desta lição de número 3, enfatizando o caráter que o cristianismo tem de afirmar ser Cristo o único Salvador, o único capaz de levar o homem a Deus, o único capaz de propiciar ao ser humano um relacionamento com Deus. Sabemos que nós vivemos numa sociedade que relativiza as verdades, especialmente quando se diz respeito ao campo religioso. É comum, já é até de praxe, a gente ouvir a seguinte afirmação: todos os caminhos levam a Deus. E o que é que essa frase significa? Essa frase significa que no pensamento do homem que não conhece as Escrituras, para ele todas as religiões são válidas, todas as religiões aproximam o homem de Deus, ou levam o homem a Deus, ou levam o ser humano a uma experiência de salvação. Porém, nós sabemos, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, que isso não é verdade. Jesus Cristo ele fez questão de destacar, e isso principalmente nesse texto que o nosso comentarista separou aqui para a leitura bíblica desta lição, João capítulo 14, do verso 1 ao 6, mas quero destacar especialmente o verso de número 6, palavras de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessas palavras, o nosso Senhor Jesus deixa bem claro que ele é o caminho, ele não é um caminho, ele não é mais um caminho, ele é o caminho. Artigo definido que aponta para a singularidade de sua pessoa, enquanto caminho a ser seguido pelo homem, enquanto verdade a ser buscada pelo homem, enquanto vida que é doada ao ser humano, E o único capaz de aproximar, o homem de Deus Pai. E já que nós estamos falando de salvação, meus irmãos, uma das maiores bênçãos da salvação, certamente, é o privilégio que nós temos de nos relacionar com o Pai. É a proximidade com a qual Cristo nos colocou junto ao Pai. Nós estávamos separados, nós estávamos distantes do Pai. Havia uma barreira, e essa barreira se chama o pecado. Mas Cristo, através da sua obra, destruiu essa barreira e nos aproximou do Pai, de forma que ninguém pode se relacionar com o Pai, a não ser através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, sim, nós temos
proximidade ao Pai. Nós podemos nos achegar ao Pai, a Deus, e com Ele ter comunhão. Então, é muito importante começar essa aula, né, com essa pergunta, né? Será mesmo Jesus Cristo, né, o único Salvador, o único caminho a Deus, ou outros caminhos podem levar a Deus, né? Certamente que essa pergunta, por mais simples que possa parecer, pode surpreender a muitos na sala de aula que, às vezes, engodados com o espírito desse tempo que nós estamos vivendo, acabam caindo nessa falácia, né, de que todos os caminhos, né, todas as religiões levam a Deus. E isso, segundo as Escrituras, não é verdade, né? Então, Cristo é o único capaz de resgatar a humanidade, né? Nosso comentarista faz aqui destaque nessa faceta da missão de Cristo, resgatar a humanidade, né? E ele escolhe, já aqui no texto-chave, um versículo que deixa bem claro, né, esse caráter da missão de resgate de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 20, verso 28, que diz: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha só essa faceta da missão de Jesus, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Não é por todos, é por muitos. E por que por muitos? Porque, infelizmente, nem todos creem em Cristo, né? Nem todos recebem a mensagem do Evangelho, né? A mensagem está disposta para todos, mas, infelizmente, nem todos creem. Mas a Bíblia diz que todos quantos creem têm nele, em Cristo, a vida eterna, porque ele é o resgatador da humanidade, o único capaz de resgatar a humanidade. Resgatar de quê? É importante nós fazermos essa pergunta. Resgatar o ser humano da sua condição de escravo do pecado. Nós já estudamos, né, na primeira lição, que nós estávamos longe de Deus, né, por conta dos nossos pecados. Mas em Cristo nós fomos aproximados. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, né, a justificação, a redenção, né, a expiação dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a probabilidade de sermos resgatados de uma condição caída sob o poder do pecado para uma condição redimida, né, para uma condição de filhos de Deus. E o único capaz de fazer isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso comentarista, ele reforça, né, essa verdade acerca da pessoa de Cristo, falando no primeiro ponto sobre os propósitos da encarnação de Jesus, né? Jesus, ele não veio ao mundo por vir. Ele veio ao mundo porque existiam propósitos claros a serem alcançados. E o primeiro desses propósitos é ser o novo representante da espécie humana. O nosso primeiro representante foi Adão, e infelizmente Adão não foi um bom representante, né? Adão, ele teve o privilégio de ser colocado no jardim do Éden, um lugar muito bonito, onde Adão tinha uma vida, né, que todos nós, que todo ser humano gostaria de ter, porém, a única coisa que Deus lhe pediu, né, a obediência, ele acabou falhando, e o pecado de Adão, como nós já vimos, trouxe uma série de consequências, né, para a humanidade, né? Todos nós
seres humanos fomos feitos pecadores em Adão, né, por conta do pecado de Adão, o que nós chamamos em teologia de pecado original, né? O pecado de Adão abriu as portas para a morte, abriu as portas para o sofrimento, abriu as portas para a enfermidade, abriu as portas para todas as mazelas que assolam a humanidade. Mas um dos propósitos da encarnação de Jesus foi se tornar o novo representante, né? E em Cristo nós temos essa nova representação, não mais uma representação de derrota, né? Não mais uma representação que traz sofrimento e dor para a humanidade, mas agora um representante que traz graça, que traz perdão, né? Que traz transformação, que traz novidade de vida para o ser humano. E Paulo fala sobre isso no capítulo 5 de sua carta aos Romanos, especialmente ali a partir do verso 12, né? Paulo discorre sobre isso, as consequências da queda de Adão, e ao mesmo tempo ele fala do novo Adão, que é Cristo, né? Esse novo representante da humanidade, né? Pelo qual nós somos alcançados com a graça de Deus, com a qual nós temos a oportunidade de sermos restaurados à condição do Adão antes da queda, né? Uma condição de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, né? Uma condição totalmente nova e diferente. Outro propósito da encarnação de Jesus, meus irmãos, foi pagar o preço da nossa salvação, né? E quando o nosso comentarista ele fala aqui sobre esse preço que foi pago por Jesus quando se fez homem, ele destaca algumas coisas muito interessantes aqui no seu comentário acerca disso, né? Primeiramente, ele destaca Cristo como exemplo de um viver santo e de vitória sobre o pecado, né? Cristo é o nosso referencial, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? De crise espiritual, de crise moral, de crise ética, onde os valores cristãos se diluem, né? Cada vez mais, até mesmo no meio da cristandade, não só na sociedade comum. Mais do que nunca, nós devemos olhar para Cristo, para o seu exemplo, né? Nós já estudamos em outra lição que Jesus Cristo ele tinha duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana, né? Jesus Cristo ele era 100% Deus e 100% homem, né? Ele não experienciou a experiência do pecado, porém, né, Cristo ele viveu num corpo humano, suscetível às limitações, né, da existência humana. E, mesmo assim, foi fiel ao Pai, fiel ao seu propósito. E, por isso, ele é o nosso exemplo, o nosso referencial na fé e na vida cristã. O nosso comentarista, ele destacou aqui também que Cristo ele pagou o preço da nossa salvação porque ele era o único capaz de fazer isso, né? Ele foi um sacrifício puro, né? Como eu já destaquei, Cristo ele não cometeu o pecado e por isso era o único que poderia, né, se oferecer como um sacrifício a Deus pelos pecados da humanidade, né? E por último, o nosso comentarista destaca aqui, né, a simbologia de Cristo com o parente remidor no Antigo Testamento, né? Era comum da cultura no Antigo Testamento, quando alguém estava
envolto em dívidas ou perdia uma terra, né? Existia um parente mais próspero, mais rico, que tinha a possibilidade de fazer esse resgate, né? Apenas existia algumas obrigatoriedades que esse parente deveria seguir, né? Por exemplo, ele deveria, né, ser parente ali da pessoa que estava como escravo ou daquele campo que precisava ser resgatado. Ele precisava ter o valor, né, para quitar a dívida e também fazer isso de forma voluntária, né? E quando nós olhamos para esse exemplo do remidor no Antigo Testamento, nós percebemos claramente que aponta, né, para o preço que Cristo pagou pela nossa salvação, né? Ele se aparentou conosco, seres humanos, nós estávamos escravos do pecado, nenhum ser humano ele teria a capacidade, por mais moralmente perfeito que fosse, de pagar o preço da salvação da humanidade. Então, por isso, Cristo se fez homem, né? Para se tornar o nosso parente, ser humano conosco. Ele também, né, pagou o valor para quitar a nossa dívida, né? A nossa dívida com Deus por conta do pecado. Cristo derramou o seu sangue precioso. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro, mas com o preço precioso do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E ele fez isso também de forma voluntária, né? Ele não foi forçado pelo Pai, ele não foi forçado pelos anjos, ele fez isso de forma voluntária. Pare para pensar um pouco nesse mistério. Imagine você a segunda pessoa da Trindade, né? O Verbo, junto a Deus Pai na eternidade, se predispondo a abrir mão de toda a sua glória, da glória da sua divindade, para se fazer um ser humano, para se limitar às condições humanas, tudo isso para poder nos salvar, para poder pagar o preço da nossa salvação. Isso é um mistério glorioso, né, que nos causa muita alegria na nossa alma, né? Outro propósito pelo qual Cristo encarnou foi para tornar-se o mediador entre Deus e os homens. E aqui nós temos uma figura diretamente ligada, né, ao Antigo Testamento, né? Nós sabemos que aquele que fazia a mediação entre o povo, entre os homens e Deus, no Antigo Testamento, eram os sacerdotes que ofereciam, né, sacrifícios, primeiramente no tabernáculo, posteriormente no templo que foi construído por Salomão, e eles faziam então a mediação do relacionamento do povo com Deus através dos sacrifícios, né? O povo de Israel não teria nenhuma condição de se relacionar com Deus por outro meio que não fosse através do ministério sacerdotal, pois só eles poderiam oferecer sacrifícios no templo, né? Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, poderia entrar no lugar santo dos santos, aspergir o sangue sobre o propiciatório para fazer ali, né, expiação pelos pecados do povo. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber claramente que Cristo, ele toma, né, esse lugar de mediação dos sacerdotes e torna-se o único mediador entre Deus e o homem, né? E isso fica muito claro em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, ele se faz homem, Cristo se faz homem,
para tornar-se o mediador, aquele que se coloca entre nós e Deus, de forma que nós não precisamos mais de sacerdotes, muito menos de sacrifícios de animais para nos achegarmos a Deus, para termos acesso a Deus. Esse acesso a Deus, esse acesso ao Pai, ele está livre na pessoa de Cristo Jesus. Todo crente, por mais simples que seja, ele tem livre acesso a Deus. Infelizmente, quando nós olhamos para a experiência cristã, nós ainda percebemos, muitos dos nossos irmãos que, consciente ou inconscientemente, acabam desenvolvendo ainda uma espiritualidade de dependência, ou uma espiritualidade terceirizada, buscam, relacionar-se com Deus na mediação de homens, na mediação de profetas, enfim, na mediação de terceiros, quando estes têm livre acesso a Deus, quando estes são contemplados e assistidos por Deus pelo simples fato da pessoa estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse caráter acerca da pessoa de Cristo, ele é muito importante, especialmente dentro do contexto religioso brasileiro no qual nós vivemos, onde ainda predomina um cristianismo católico, e o cristianismo católico ele acredita na mediação dos santos, na mediação de Maria, na mediação dos próprios sacerdotes católicos através da missa, para que as pessoas leigas, para que os cristãos comuns possam se relacionar com Deus. Lutero lutou contra isso na época da Reforma Protestante, de forma que um dos legados da Reforma Protestante, é o sacerdócio universal de todos os crentes, essa crença bíblica de que todo cristão ele tem livre acesso a Deus. Ele não precisa da mediação de um padre, também não precisa da mediação de um pastor ou de qualquer outro tipo de líder religioso. Ele mesmo tem livre acesso ao trono de Deus. É importante destacar isso, Pastores, oficiais na igreja, eles não têm o papel de serem mediadores. Só existe um mediador e esse mediador é Cristo, Os pastores, eles são pais na fé, São conselheiros, são pessoas que exercem o seu ministério para a edificação da igreja, segundo Paulo escreveu aos Efésios. E por fim, outro propósito da encarnação de Jesus Cristo foi manifestar o reino de Deus entre os homens, Deus reina desde a eternidade, mas esse reino de Deus, ele pode ser mais percebido através da encarnação de Cristo. Quando Cristo, ele encarna, ele começa a manifestar de forma mais palpável esse reino, através dos valores do reino, da ética do reino, que nós podemos contemplar ali em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Inclusive, o reino é um dos temas principais da pregação e do ensino de Jesus, Jesus, ele fala muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus, porque este era um dos propósitos da encarnação de Cristo, fazer com que as pessoas despertassem para a realidade do reino de Deus, Em segundo lugar, para reforçar esta verdade acerca de Cristo como o único capaz de resgatar a humanidade, o nosso comentarista ele fala sobre Jesus como o exclusivo
acesso a Deus. E quando nós olhamos para os evangelhos, irmãos, nós vamos ver alguns símbolos empregados, né, pelo próprio Senhor Jesus e que nos levam, né, a reforçar isso de Cristo como o único exclusivo acesso a Deus. Por exemplo, Jesus, ele é a porta estreita, né? Ele é também não só a porta, mas o caminho estreito, né? Essa porta estreita, esse caminho estreito, eles apontam para a dificuldade, para o quão difícil é a caminhada cristã, né? Ainda que muitos queiram pintar a caminhada cristã apenas como permeada de flores, fato é que a caminhada cristã, ela é feita de muitos espinhos também. Isso quer dizer que a caminhada cristã, ela é difícil porque ela requer renúncia do eu, renúncia muitas vezes dos prazeres terrenos, e por isso a porta é estreita e o caminho é estreito, né? O caminho do Evangelho é um caminho que requer uma fé sincera. O caminho do Evangelho, o caminho de Cristo, o caminho que nos leva a Deus, é um caminho que muitas vezes nos faz renunciar, né? Renunciar a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Ele é também a porta do aprisco e pastor das ovelhas, né? Que simbologia maravilhosa Cristo faz de si, né? Ele não apenas reúne as ovelhas, sendo a porta, a única porta de entrada para o aprisco, mas ele é aquele que cuida das ovelhas, né? Ele é o bom pastor que cuida nos mínimos detalhes das suas ovelhas, né? Lhe dando um alimento saudável, água na medida certa, curando as suas feridas. Ele também é a verdadeira vida e o sumo sacerdote da nova aliança. Então vejam que esses são títulos que apontam para esta verdade, né? Que Jesus, ele é o exclusivo acesso a Deus. Não há outro caminho pelo qual o homem possa se achegar a Deus que não seja através de Jesus Cristo, né? O texto da nossa leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, está muito claro, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Nós vemos aqui Cristo falando de si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho está ligado à sua humanidade, né? É o caminho que o cristão deve seguir. É a referência que o cristão deve ter. É Cristo. E a verdade e a vida está ligado ao seu caráter divino, né? Ele não só falou a verdade enquanto esteve aqui nessa terra, como nós cristãos também devemos falar a verdade, mas ele era a essência da verdade, né? Pilatos, ele fez essa pergunta: o que é a verdade? Ora, a verdade é Cristo, né? Cristo é a nossa lente de interpretação, né? A nossa lente hermenêutica. Ele é a verdade mais verdadeira, podemos assim dizer, acerca de Deus, acerca do que nós podemos conhecer de Deus. Nós sabemos que Deus, ele se revela de várias formas, né? Ele se revela através da natureza, ele se revela através da sua palavra, mas a revelação mais perfeita de Deus é Jesus Cristo. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para o Evangelho. Quando nós tiramos os olhos do Evangelho, nós perdemos o Cristo e nós nos tornamos religiosos.
Os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. Quando os nossos olhos não estão fitos em Jesus, nós ficamos perdidos, né? Como Tomé no verso 5 aqui, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, né? Ora, o caminho estava tão próximo dele e ele não foi capaz de enxergar. E isso tem acontecido com muitos cristãos, infelizmente, nos dias atuais, né? Estão dentro das igrejas, muitas vezes ouvindo a mensagem bíblica, mas não conseguem absorver o Cristo da palavra, o Cristo do Evangelho. Pior, não conseguem encarnar esse Cristo no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas ações. Ele é a verdade e ele é a vida, né? É Cristo quem nos dá a vida. E com certeza que está ligado tanto à vida física, né, quanto à vida espiritual. O ser humano ele não tem capacidade de ter vida espiritual longe de Cristo. Ele pode ter religiosidade. E isso o ser humano encontra tanto no cristianismo quanto nas demais religiões. Mas vida espiritual de verdade nós só temos em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte da vida. É Ele quem nos dá a vida espiritual e nos aproxima do Pai. Ele é a única conexão, Ele é a única porta de acesso. Não há como o homem se relacionar com o Pai, não há como o homem se relacionar com Deus, que não seja por meio de Cristo. Acredito que esse é o ponto central dessa nossa lição. Cristo como único ponto de acesso, de conexão que nós temos com Deus, o Pai. O único. Embora seja uma doutrina clara nas Escrituras e antiga em termos de defesa na história da igreja, nos dias em que nós vivemos, felizmente nós temos percebido muitos cristãos buscando outros caminhos, né? Outras verdades, mas não existe outra que não seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que você, professor, tenha ousadia em ensinar isso para os seus alunos. Que você, aluno, possa estar com o seu coração aberto para estar firme nesta convicção. Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa salvação. A nossa experiência de salvação, a nossa certeza de salvação não está nas obras humanas, não está em outra coisa senão na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua aula, professor, e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui participando desta videoaula. Abençoe o professor, o aluno da Escola Bíblica Dominical e que nós sejamos fortalecidos nesta convicção que Cristo, nosso Salvador, é o único caminho para a salvação, o único caminho para que o homem seja resgatado da sua condição de pecado para a condição de um salvo. Em nome de Jesus. Amém.